aqui o versos... Ezequiel 34. Isso, a partir do verso 11 até o verso de número 16. Amém? Ezequiel 34, verso 11. Esse texto que nós vamos meditar, né, do profeta Ezequiel, só para a gente lembrar e contextualizar, o profeta Ezequiel, quando tem as suas revelações de Deus e recebe as palavras de Deus, ele está vivendo na época na Babilônia, né? Ele está no cativeiro, e a Bíblia registra, né, segundo lá, no finalzinho do livro das Crônicas, qual foi a causa do povo ser levado cativo. Eles estavam falhando em relação a Deus, e Deus permitiu que aquilo acontecesse, e eles foram levados lá para o cativeiro, para uma terra muito longe, né? Saíram lá de Israel, de Judá, e foram levados à força lá para a Babilônia. E a situação que eles estavam vivendo não era uma situação muito confortável. Naturalmente não era muito bom, principalmente pelo lado afetivo, né? Eles estavam longe da sua casa, longe da sua terra, longe das coisas que eles estavam acostumados, e vivendo uma realidade completamente nova e adversa. Não era bom. Mas nessa hora, aí Deus ele sempre entra em ação. E uma coisa interessante que a gente vê na Bíblia, irmãos, é que Deus sempre está numa missão de resgate. Grave isso no seu coração. Deus sempre está numa missão de resgate. Ele vem resgatar a gente. Aconteceu lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, e Deus, ele foi lá e resgatou eles. Eles sofreram as consequências daquela desobediência, mas Deus os resgatou ali. Deus deu a eles uma nova oportunidade de viver. Glória a Deus. Deus sempre está numa missão de resgate. Amém. E quando o povo está lá longe, né, distante, lá naquela região muito complicada, e de alguma forma aquelas pessoas foram deixadas um pouco de lado pelos seus líderes na época, né? Os sacerdotes não foram fiéis, os reis não foram fiéis, e por causa dessas atitudes, eles sofreram as consequências. A população inteira sofreu a consequência da infidelidade dos reis de Judá, dos sacerdotes que não foram fiéis a Deus, não fizeram aquilo que deveriam e acabaram trazendo consequências complicadas para o povo. E eles então foram levados para o cativeiro. E é interessante quando você lê o capítulo 34, que ele fala justamente sobre os pastores de Israel, e Deus, aqui nos primeiros versos, do 1 até o verso de número 10, Deus fala sobre os pastores de Israel, como que eles cuidaram mal daquelas ovelhas, como que eles não foram fiéis no cuidado com aquelas preciosas ovelhas. Aí Deus então, ele se apresenta, agora eu estou numa missão de resgate. Aí no verso 11 diz assim, olha, pois assim diz o Senhor, o soberano, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei, aleluia, de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e de escuridão. Olha o que Deus diz, verso de número 13. Eu as tirarei do meio dos povos e das nações e as trarei de volta para a sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor,
o soberano. Amém. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Porque é assim que Deus se relaciona com a gente. Deus está numa missão de resgate e Ele sabe tudo que a gente passa, tudo que a gente enfrenta em todos os níveis. E Deus está numa missão de resgate, Ele vem nos resgatar, Ele vem em nosso favor, Ele vem lutar a nossa causa. E quando Ele fala assim, ó, eu mesmo farei, isso é interessante demais, isso é glorioso você e eu pensarmos em Deus dessa forma, quando Ele se apresenta assim, olha, eu mesmo vou cuidar, eu mesmo vou buscar, eu mesmo levarei, eu mesmo cuidarei. Eu mesmo, Senhor. Não será outro, será eu mesmo. Serei eu mesmo. Eu mesmo farei isso. E para aquele povo que estava vivendo lá no cativeiro, longe, distante, e com muitas limitações, ouvir uma palavra dessa era muito reconfortante, irmãos. Ouvir uma promessa dessa é muito precioso. E o mesmo se aplica à minha e à sua vida também. Glória a Deus. Porque Jesus falou isso, olha, eu sou o bom pastor. Aleluia. E pelas minhas ovelhas eu dou até a minha vida. Oh, glória. Aleluia. Eu cuido das minhas ovelhas. É verdade. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia. Eu vou fazê-las deitar em pastos verdejantes, conforme diz o Salmo 23. Então, esse cuidado de Deus conosco, irmãos, ele é constante. E por que que Ele faz isso? Porque nós somos frágeis. E a gente enfrenta situações muito difíceis na vida. Todos nós, cada um à sua maneira. Mas é muito glorioso você e eu lembrarmos que nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Graças a Deus. Não esqueça disso. Ainda que você e eu passemos por situações delicadas e difíceis, tal qual registra lá o Salmo 23, quando ele fala assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor está presente. Ele está presente, irmãos. Deus está presente. A gente leva as nossas causas a Ele, as nossas dúvidas, as nossas necessidades, os nossos problemas, e a gente tem essa confiança absoluta de que Ele tem cuidado da nossa vida. Graças a Deus. Então, esse texto que ele diz aqui por meio do profeta, ele fala assim, olha, é muito gostoso você ouvir isso, da parte de Deus. Eu mesmo cuidarei. Eu mesmo procurarei. Eu mesmo darei alimento. Eu serei o pastor das minhas ovelhas.